João Carlos, Nilma, Ana Luísa. Muito bem. Jussara, opa! O cemitério está aí. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Não diminui. Bom, vamos iniciar então. Fala. Nós vamos falar. Fala o quê? Não, é assim, para falar que houve uma divulgação pelo WhatsApp Tá, vai falar. e que pode ser que muitas pessoas que entrem para participar agora do debate não tenham tido tempo de ver o filme, né? Porque sua ideia foi, você postou no Face o filme, era para as pessoas verem o filme era de 1h20, né? Um pouquinho, e depois participar do debate hoje, 15 horas, né? Que faz parte das memórias cinematográficas que você vai partilhar conosco, das suas memórias cinematográficas que você vai partilhar conosco, que você escolheu esse primeiro filme, que é um filme assim, ultra recomendado por Meixo Sama, que trata de coisas bem profundas. E que os próximos? Não, peraí. E que os próximos filmes... Então, assim, esse você escolheu para ser o ponto de partida, né? Os próximos filmes, nós teremos que escolher. Você vai dar uma opção para as pessoas, vai colocar no Face, vai dar uma opção para as pessoas, e as pessoas, então, no comentário, vão postar. Olha, eu gostaria, dentre as opções, eu gostaria de assistir esse, eu gostaria de assistir aquele. E o mais votado é o que vai ser o filme da semana seguinte. Com um tempo aí de uma semana para as pessoas verem o filme, novamente no domingo, participar do debate, é isso? Só que hoje ficou um pouquinho diferente, que como a gente fez uma divulgação pelo WhatsApp, que assim, hoje, né, porque foi como se conseguiu, então assim, as pessoas que entrarem e não tiverem visto o filme, não desanimem no sentido de não participar do debate, participa do debate, porque depois, quando você for ver o filme, você vai ver o filme com outros olhos, né? Vai ser interessante. De qualquer maneira, o filme vale a pena. O que eu gostaria de salientar do que você falou, assim, é que você pode escolher mais de um, entendeu? Porque você acha que tem 10 ali, bota 10. É só botar no comentário o nome dos filmes, né? E aí eu vejo quantas pessoas escolheu, tem que fazer e vejo, não, esse aqui teve 3 votos, o outro teve 4, entendeu? É assim, né? E porque eu preciso logo, porque tem uma mecânica aí, que assim, a pessoa escolhe, aí eu tenho que pegar o filme, levar lá no Juliano, para o Juliano postar no Vimeo, entendeu? Então tem um mecanismo desse. Tudo bem? Bom, então, vamos iniciar. Oba! Bom, até gostei porque o Flávio fez uma coisa interessante, você postou, jogou para frente. Eu acho que isso tem que ser feito, todo mundo tem que jogar isso, porque a gente pode transformar isso numa sessão de cinema, né, assim, ao domingo, às 3 horas da tarde, em vez de ficar vendo Faustão, o cara vai ver isso. Né? Ou então o jogo do Fluminense também, em vez de ficar vendo o jogo do Fluminense, faz isso. Né? Não, pode ver o jogo do Fluminense. Bom, resenha do filme Pássaro Azul. Eu não vou começar pela resenha do filme do Pássaro Azul, vou começar por uma lenda do Pássaro Azul aqui no Brasil, que eu vivenciei, por isso que eu vou colocar. E quando eu vi o filme, foi assim, talvez uns 30 anos depois de eu ter conhecido a lenda do Pássaro Azul, e que fiquei assim achando interessante, né? Depois, quando vi o nome do filme com esse, mas quando eu já vi o nome desse filme, no fundo foi um livro, né? Eu já vi no Messiânico, já vi Meixo Sama falando dele, aí eu me entusiasmei mais ainda, entendeu? Então, essa lenda do Pássaro Azul no Brasil começou em 1968 para mim, quando eu me formei em matemática e física, e procurava emprego em São José do Rio Preto, lá em São Paulo, estado de São Paulo. Foi ali que eu conheci a lenda do Pássaro Azul, que tentava explicar a fundação, o motivo da fundação dessa cidade, mas em termos de um ato sobrenatural.
A história da região de São José do Rio Preto começa com a vinda de desbravadores de Minas Gerais. Tais viajantes procuraram terras brutas no objetivo de acumular riquezas. É contado que nos anos de 1845, por aí, Luiz Antônio da Silveira, seu irmão e um amigo, pisaram no solo rio-pretense, trazendo alimentos, escravos e todos os suprimentos necessários para a empreitada, desbravando desde Bebedouro do Turvo, até o local onde hoje está a cidade de São José do Rio Preto. Ao percorrer a região foram se apossando das vertentes dos córregos Espraiado, Canela e Córrego Borá, e que vão desaguar onde? No Rio Preto. Na tentativa de expandir as conquistas, partiram mata adentro, se perdendo na busca. Após 3 dias, exaustos, famintos, e sem encontrar o caminho de volta ao acampamento, rezaram a Deus com fé fervorosa, invocaram aos santos padroeiros, fazendo promessas de doações de terras, se conseguissem voltar vivos para suas famílias. Foram feitas promessas para São Vicente Ferrer, Nossa Senhora do Carmo e São José. Conta-se que, ainda ajoelhados, apareceu um belo pássaro azul que se pôs a voar entre eles, indicando o caminho. Caminharam por muito tempo até chegar ao local de origem, momento em que o pássaro desapareceu. Tá? Essa é a lenda que eu conheci, nesse ano de 1968. Final de 1968. Bom, o histórico da peça Pássaro Azul, eu acho que foi na Bélgica. Tenho quase certeza que começou lá, porque quem escreveu Pássaro Azul, essa peça, foi um dramaturgo de um belga, Maurice Maeterlinck. Foi escrita originalmente em francês, porque a Bélgica, eu acho que só fala francês ali. Tem lugares que falam 3, 4 línguas ao mesmo tempo. Foi escrito isso aí em 1908. 1908. Isso aí já se vai mais de 100 anos, né? Estreou em 30 de setembro desse mesmo ano no Teatro de Arte de Moscou. Então, sempre você vai ver assim, tá ligado França, Moscou, quer dizer, Rússia, né? E o Reino Unido. Em 2 de março de 1911, foi a estreia no Teatro Hernani, em Paris. O livro é uma peça de teatro ambientada numa época distante, porque tanto é que quando a pessoa que você vai ver, que é o pai da menina, ele foi convocado para a guerra, foi para a guerra de Napoleão. Segundo. O livro é uma peça de teatro ambientada numa época distante, há mais de 100 anos, e sua primeira publicação em francês deu-se em 1909. Muito pouca gente sabe, mas em 1911, 2 anos depois, quer dizer, no fundo, quando ele escreveu, foi em 1908, então 3 anos depois, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Pouca gente sabe disso. Né? Alguns dizem que essa obra, né, é uma obra poderosa e brilhante, sobre o sentido da vida. Outros dizem que esse livro é mais bonito e inspirador que O Pequeno Príncipe, do francês Antoine Saint-Exupéry, publicado em 1943 nos Estados Unidos. É um livro tem muita fama, muita venda de livros, mas não ganhou nenhum prêmio Nobel, isso é verdade. Foi transformado em filme, o Pássaro Azul, através de diversas versões, além de uma série de televisão. Maeterlinck escreveu também uma pequena continuação intitulada O Pássaro Azul e os Noivos. Esse eu não tenho acesso, talvez não tenha procurado bastante, mas eu acho que não teve sucesso nenhum, essa é impressão minha. Foi filmado pela primeira vez em 1910 no Reino Unido, num filme mudo. Esse também eu não tenho acesso. Agora, esse outro eu tive acesso. Em 1918, nos Estados Unidos, ainda no cinema mudo, esse eu assisti, onde se apresentava no filme, para você ter uma ideia, somente o autor, o efeito de cena, fotografia e elenco. Chamavam de fotografia.
Você vê que a proximidade do cinema com a fotografia. Em 1940 foi feita uma refilmagem, dessa vez em Technicolor, pela 20th Century Fox. Foi acrescentada, além daquelas coisas todas ali, a direção, já começou a direção, a produção, que foi a Century Fox, roteiro, a música. No elenco assinalaram os 15 personagens que fizeram. Na União Soviética, em 1970, foi outra filmagem. Em 1976, foi filmado em realização conjunta pelos Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, num filme dirigido às crianças. Em 1980, foi produzida uma série de animação japonesa para a televisão, contando com 26 episódios. No Brasil, o livro foi traduzido, sabe por quê? Por Carlos Drummond de Andrade. Para a editora Ópera Mundi, do Rio de Janeiro, foi em 1971. Sabe-se também que ela foi filmada na Bélgica, por isso que eu acho que foi feita. A data não se tem acesso a ela, uma data desconhecida. Só que a característica ali, quando eu vou apresentar esse filme, tem 2 irmãos envolvidos, né, na peça. Mas nessa peça aqui da Bélgica, esses irmãos são africanos. Não tem ideia. E que eles enfrentam, na linguagem deles, a alma da floresta. Tá? Bom, aqui no fundo nós vamos tratar do filme de 1940, de Walter Lange. Numa rápida sinopse, depois vamos falar mais detalhadamente. Diríamos que o filme narra a história da família Thiel, que daqui a pouco tem Mithiel, tem Thiel, tá certo? Thiel, cujo patriarca é convocado para combater Napoleão e precisa deixar os filhos em casas sozinhos com a mãe. A garota Mithiel e seu irmão Thiel passaram a viver algumas aventuras no empenho em capturar o conhecido pássaro azul da felicidade. Ao seguir as ordens da fada Berilune, assim seguindo a luz foi dada pela fada, essa personagem Luz, os meninos são enviados juntamente com a sua gata Tilete e o cachorro Tilo, transformados em humanos, em busca do pássaro azul através do passado, do presente e do futuro. Pois bem. Que a fada diz para eles que eles tinham que procurar o pássaro azul em todos os lugares. Isso. Então eles foram passado, presente e futuro. Pois bem, posta essa breve sinopse, o início do filme, apesar de ter sido uma tentativa de resposta da Fox ao Mágico de Oz, da Metro-Goldwyn-Mayer, utilizando o recurso de iniciar o filme em preto e branco. Tal recurso teve finalidade inicial mostrar como era a vida da pequena Mithiel e seu mundo escuro, cheio de inveja, orgulho e vaidade. Este filme, você vê, foi em 1940. Em 1911 ele tinha ganho um prêmio Nobel. Esse filme foi um fracasso de bilheteria, por ser considerada uma má cópia do Mágico de Oz. Além de ser o primeiro insucesso na carreira da grande estrela mirim Shirley Temple. Conversando com o meu, que eu já falei para vocês, acho que o meu barbeiro, né? Ele, no ato, quando eu falei, disse assim, Shirley Temple, conheço, não sei o quê. Mas ela foi o primeiro insucesso dela. Né? Bom, vamos lá. Tudo começa, né, quando Mithiel e Thiel capturam um pássaro de cor cinza, não é azul, na reserva florestal. Quando o guarda se aproxima, os dois correm dali e fazem uma longa caminhada até a casa deles. Antes de chegar, eles passam pela casa da Ângela, uma garota amiguinha que está doente e pede para Mithiel trocar o pássaro pela boneca dela, que nossa protagonista sempre desejou. A Mithiel sempre desejou.
Mas Mitio, ao vê-la em farrapos, a boneca, nega-se de novo. Mitio mente para a Ângela. Ela diz que já havia prometido trocar com outra garota. Então os dois vão para casa e Ângela fica triste, sem ter este animal, que lhe poderia acalentar o seu sofrimento. Titio, irmão de Mitio, pergunta para sua irmã, Mitio, para quem ela havia prometido o pássaro. Ela então responde ao irmão que para ela mesma. No meio do percurso à sua residência, os dois irmãos param em frente a uma casa rica, onde se comemorava o Natal com fartura. Ao ficar olhando, o senhor chega e lhes oferece bolo. Mesmo com vontade, Mitio se nega a pegar, dizendo que não era o pedinte e não deixa Titio pegar tão pouco. Nestas duas cenas, vemos em Mitio sua inveja pela boneca, orgulho por não pegar o bolo mesmo querendo, e vaidade ao querer ter uma vida rica. Os dois chegam à casa muito tarde e os pais lhes chamam a atenção. Mitio é muito respondona e culpa os pais por eles não serem ricos. Na mesa continua reclamando das suas condições, de não ter o que acha que deve ter, e fala impropérios aos dedicados pais. Estes, os pais, chamam a sua atenção para que ela agradeça pelo que tem, para vir algum dia a ter o que não tem, e por não querer que sua felicidade fique acima dos outros. Logo após, chega a notícia que o pai, um lenhador, deve ir para a guerra lutar contra Napoleão e o clima fica mais sombrio. O interessante é que no filme de 1918, o filme começa com o pai, lenhador, cortando uma árvore. Para deixar claro, nós vamos ver aqui na frente um acontecimento, fica claro quando se fala sobre o pai sendo um lenhador. Nesse 1940, assim, não fica claro que ele é lenhador. Bom, em vários livros que reportam o outro lado, como O Mundo dos Espíritos, de Swedenborg, Voltei, de Irmão Jacob, e Nosso Lar, de André Luiz, todos eles, ambos psicografados por Chico Xavier, as regiões nas quais os sentimentos inferiores do ser humano predominam são sempre retratados cinzentos, sem cor alguma ou em trevas absolutas. Aliás, tal interpretação é milenária em todas as culturas, provida de uma lembrança inata de todos os seres que uma vez ou outra estagiaram em tais regiões umbralinas perigosas do purgatório. Os medos do escuro, de seres escondidos nas sombras, muito provavelmente provêm desses estados expiadores. O que fica faltando na visão do Meixo Sama, o que não retrata ali, em 1918 retrata um pouco, porque quando a Mitio entra na casa, ela entra e está um vento frio, entendeu? Aqui não tem essa coisa. Então, mas no fundo o Meixo Sama retrata uma coisa assim, com menos luz, menos nível espiritual, nível mais baixo, é o escuro e o frio, tá? Depois que a mãe os leva para a cama e vai dormir, Mitio e Titio, aí aparece o que? A colorização do filme. Começa então a parte colorida. Bate à porta uma senhora com vestes velhas e rasgadas, que se diz ser a fada Berilune, que é sempre de natureza superior com relação a proteger, conforme o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Vemos isso ao praticamente obrigar os dois irmãos a irem atrás da felicidade incorporada no pássaro azul. Mas antes a fada transforma a gata Tilete e o cachorro Tio em pessoas e os fazem ir com os garotos. Em seguida chama Luz, uma garota loira de olhos azuis e os cabelos longos, para guiar estes pelos caminhos, estes quatro. E assim é formada a comitiva, que os acompanhará, composta de 3 elementos. Além dos irmãos, né? Não, 4 elementos. A gata, porque tem a mentar a luz. Tem a mentora luz. Tem. Trata-se do espírito familiar, que auxilia os irmãos, trazendo-os para perto dela.
Personificada a entidade luz é aquela que lhe mostra o caminho a ser seguido, mas sem lhe tornear o livre-arbítrio. É a mentora espiritual dos meninos, aquela que vem ao nosso encontro toda vez que aclamamos ou quando necessitamos de ajuda. 2. O anjo da guarda é o cão Tilo, metamorfoseado em humano pela fada. Apesar de medroso, Tilo tem um enorme coração e protege os meninos sempre que possível, igualmente sem esbarrar no livre-arbítrio. Amigo fiel está sempre pronto a perdoar, mesmo quando é deixado de lado. Vocês vão ver. Já a obsessora é a gata Tilete, igualmente metamorfoseada. Por não querer, o que ela não quer no fundo? Se colocar ela como humano, ela não quer voltar a ser um animal. Essa que é a questão dela. A ser um escravo do homem. Ela tenta de todas as maneiras evitar que os meninos achem pássaro azul, porque se evitar, ele volta para ser. Então ela passa a ser uma obsessora na figura. E o cão, o espírito guardião. Entendeu? Ela tenta de todas as maneiras evitar que os meninos achem pássaro azul. Interesseira e mesquinha tenta subornar o cachorro, o Tilo, mas não consegue. Infelizmente, Bitil, devido à sua afinidade espiritual momentânea com Tilete, que é a gata, se deixa levar várias vezes, com consequências nem sempre boas. Uma obsessora típica, que é a gata, que fica pondo ideia ruim na cabeça dos pequenos, ela personifica todos aqueles que querem melhor só para si, sem se importar com mais ninguém. É um espinho posto no caminho das crianças para que percebam que nem todos que parecem amigos o são realmente. E temos de saber quais espíritos provêm de Deus e sabermos como evitar os que não são. Bom, aí vem uma outra fase que eu chamaria Em Busca da Felicidade, Descortinando o Mundo dos Espíritos. O Pássaro Azul é um filme encantador. Sem muitos efeitos especiais, é simples, mas faria sucesso entre crianças e adultos ainda hoje, caso fossem refilmados. Né? Porque nessa altura a gente já perdeu tudo. Você pode fazer tudo com ele por causa do fator idade. Né? Os livros pode qualquer pessoa editar. Né? Aquilo que a senhora falou ontem é verdade. O reino é muito antigo, você pode fazer o que você quiser com ele. É um filme que transmite uma grande lição de vida, enquanto vai descortinando o mundo dos espíritos em vários... Esse aqui é importante. É um filme que transmite uma grande lição de vida, enquanto vai descortinando o mundo dos espíritos em vários aspectos. A busca pelo pássaro azul, símbolo da felicidade, é desenvolvida em várias etapas sob a orientação e proteção de um espírito iluminado, que é aquela linda jovem que se chama Luz. Então, começa como? Pelo passado. Essa entidade Luz sugere que eles vão até a terra das lembranças para procurar pelo pássaro por lá, sem antes adverti-lo, né? Para voltar em 1 hora, senão ficarão presos no passado. A passagem das crianças para o mundo espiritual tem a porta de entrada simbólica, né? Que é pelo cemitério, de modo que as crianças e os cachorros assustados não querem ver nenhum morto. Tem as cenas lá muito gozadas disso, né? A busca, então, se inicia no passado, na Terra da Lembrança, também, conhecido, onde as crianças reencontram quem? Seus avós, já desencarnados, residindo numa casa confortável e alegre do plano espiritual. A avó, em resposta a uma pergunta da netinha, se eles estavam mortos, o que é que ela diz à avó? A avó diz o seguinte: ninguém morre realmente. Só morremos quando somos esquecidos na Terra. E sempre é lindo quando recordo de nós. Deste modo, aprenderam que o homem depende de seu pensamento, a ponto de pensar faz voltar à vida. Mitio e Titio encontraram seus avós, junto a ele relembram canções e momentos felizes. Mas Mitio não encontra o pássaro azul no passado, e os dois precisam correr contra o tempo para poder encontrá-lo. Se despede dos avós e promete voltar um dia. Aí eles vão partir por uma parte do presente. Em seguida, a gata sugere que as duas crianças vão para a terra da fartura, da luxúria. Luz, que é a mentora,
Acha impossível encontrar o pássaro lá, mas permite que os garotos acompanhem o Tilete, que é a gata, com as recomendações de cautela da mentora, para que não se demorasse muito lá, onde poderiam ficar para sempre nessa parte do presente. Então as coisas começam numa mansão luxuosa, e os dois conhecidos, duas pessoas que são os donos de lá, são conhecidos por Senhor e Senhora Fartura. O recebe muito bem, mas trata o cachorro Tilo muito mal. Tilo fica hospedado na casa dos cachorros. E Tilete e os garotos ficam na mansão. Porém, os dois irmãos logo começam a brigar por causa de um pônei. Sobre os dizeres dos donos da mansão, que eles nunca estão satisfeitos e tudo fica ali estranho. Tio, antes de dormir, vai à procura do Sr. Fartura e lhe pede que o Sr. Fartura lesse o livro para ela, como seu pai fazia. Ele nega. Depois ela pede um abraço, mas este com a gota e muita arrogância, e ela esbarrando na perna dele, se nega a dar carinho para a garota, que logo percebe que ali, ela percebe logo que ali há falta de calor humano, e que ninguém é como a sua mãe e seu pai, que embora não tenham dinheiro, mas não são pobres espiritualmente. Ela chama Tilo, o irmão, que está triste por não ser considerado por... Não, chama Tilo o cachorro, que está triste por não ser considerado por não ter pedigree. No entanto, ela é perdoada pelo cachorro, que é o seu, no fundo, é o seu anjo da guarda, né? E também faz as pazes com o seu irmão, que tinha brigado por causa do pônei, né? E que está chorando. Abraçados, desencantados com o local e as pessoas, eles fogem dali. Após essa retirada, o velho anfitrião, que lá reside, desabafa. Eles estão muito novos para apreciar a luxúria e se acostumarem aqui. E nós já estamos velhos, incapazes de deixar esta moradia. Ao voltarem para a luz, sentindo que haviam perdido o tempo, esta entidade os interroga se gostariam de ir para casa, já que poderia estar sentindo perdendo tempo. Ao ouvir da parte dos garotos que não, enquanto não encontrasse o pássaro azul, determinados, decididos, escuta que se não querem desistir, Luz diz assim: então não se perdeu tempo. Você estava em busca. Pois isso faria parte de quem tem espírito de busca. Eles foram dormir. Porém, enquanto descansavam, aí vão para outra parte do presente. A obsessora da gata sai sorrateiramente e vai até a floresta chamar o Pai Carvalho. Está meio surdo, com barulho de quê? Dos lenhadores do cortado às árvores. Ela fala com ele para que assustem as crianças, cujo pai delas é lenhador, e que elas vinham para ali a fim de apanhar o pássaro azul. Pai Carvalho chama as demais árvores daquela floresta para que se ponham todos os obstáculos possíveis, inclusive contando com o vento e o fogo. Tio, ao acordarem, vão para a floresta, onde são assustados de várias maneiras. A gata, mentindo, manda eles a seguirem para sair daquele local, só que ela acaba caindo no fogo. Eles fogem a um barco que, ao atracarem na beira de um rio, encontram Luz, que diz para as crianças e o cachorro que raios e fogos, embora sejam seus parentes, que ela é Luz, né? Às vezes eles não são bons. Indo para o futuro. Por último, sob a supervisão de Luz, as crianças sobem as escadas em direção ao futuro. Mas o cachorro ficou ali nessa hora. Porque o cachorro não foi para o futuro com eles. Não foi? Não, o Tilo ficou ali porque a gata colocou eles na roubada, né? De quase matá-los. E o Tilo o tempo todo protegeu. E quando ele chegou ali no barco, ele estava com as patinhas machucadas. Aí a Luz orienta que as crianças continuem para o futuro e o Tilo fica ali descansando. É verdade que eu estou lembrando dos dois somente indo, não estou lembrando do cachorro. Então, o cachorro ficou lá porque ele tinha ficado machucado depois daquele episódio. Do episódio da floresta, que ele no fundo salvou as crianças, né, da gata. Obrigado. Viu?
Por último, sob a supervisão de Luz, as crianças sobem a escada em direção ao futuro e ficam surpresas ao encontrar um amplo salão com dezenas de crianças e jovens. Logo, tio são reconhecidos como crianças vivas, encarnadas. As crianças mortas, desencarnadas, lá estão trabalhando, estudando, com a esperança de renascerem. Elas dizem que têm de esperar a sua vez. Isso, aliás, conforme nos ensinam, Crianças no Além e Escola no Além, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Há uma cena dramática, quando uma das meninas reconhece tio e tio nos seus futuros irmãozinhos. Ela então afirma: acho que dentro de um ano serei irmãzinha de vocês, mas ficarei por pouco tempo. Outra cena é de um dos jovens, repleto de idealismo, compara suas vidas atuais, lá, são livres, iguais e unidos, com a vida terrena e pretende trabalhar pela melhoria da vida na Terra quando encarnar, mesmo sabendo que poderá ser incompreendido e mesmo destruído. Por seu grande idealismo, recebe palavras gentis e de encorajamento da linda menina Mitio. Em dado momento, uma porta do grande salão se abre e surge um respeitado senhor de longas barbas, na figura de um ceifador conhecido por ser o Tempo, que passa a ler num pergaminho os nomes das crianças e jovens destinados a descerem, ou seja, a reencarnarem. E logo próximo à porta, o ninho do barco estaciona para receber. Nesse instante, o filme Pássaro Azul surpreende pelo seu conteúdo espírita. Até o ninho do barco deixa de ser fantasioso, se lembrarmos da narrativa de André Luiz no capítulo 36 do livro Nosso Lar. A separação de um casal de jovens que se amam muito traz abundante lágrimas e até desespero da moça, que ainda permanecerá algum tempo no além. E a dele, o garoto, o namorado, dizendo que será o homem mais triste no mundo material. Ali tinha um apelo muito grande, né, esses dois. Bom, finalmente, voltando ao presente. Mas você não falou dos que também é interessante. Posso interromper? A questão que eu gostei muito das pessoas, porque tinha aquele que estava preocupado, encostado numa pilastra, que ele não sabia o que ia ser, que ele estava... Não, mas tinha os outros dois, os inventores. Tinha os que vinham para fazer a diferença no mundo material, né? E eles mostraram lá como os cientistas, os que, assim, Da Vinci da vida, coisa assim, né? Que vinham para fazer a diferença. Eu gostei, assim, porque eles ficaram todos felizes de ir embora, né? Dali para reencarnar, para cumprir a missão na Terra. É interessante isso, que a gente debatendo, assim, escutando outras pessoas falar, a coisa vai ficando cada vez mais rica, né? Porque assim, eu faço, mas eu não lembro todos os detalhes do mundo, né? Eu vou fazendo. Você lembrou de quase tudo. Bom, voltando ao presente onde viviam. Depois de tantas aventuras, Mitio e tio voltam mesmo sem o Pássaro Azul. Porém, com outra visão da vida, por isso que alguns consideram um livro assim que mostra o sentido da vida. Né? Com outra visão da vida profundamente renovada, sendo conduzidos até a porta do modesto lar de ambos, pela mentora Luz. Com palavras de esperança, esta conforta as crianças que não queriam se separar dela. E Luz diz à menina: estarei em cada bom pensamento de sua alma. Os dois meninos dormem e, quando despertam no aconchego carinhoso do lar, Mitio conta para sua mãe que estava muito feliz e vendo tudo bonito, que ela deixou de ser aquela pessoa mal-humorada, entendeu? Lamurienta, e vendo tudo bonito por várias razões, ao buscar o Pássaro Azul, inclusive por terem revisto os seus avós. Nesse interim, vê seu pai recebendo a notícia de que não seria mais necessário ir para a guerra. Outra coisa, ela encontra o Pássaro Azul, o mesmo pássaro que antes foi cinza para ela. Você vê, se você tem outro olhar para as coisas... A causa do problema está em nós. Está em nós, certo? Vê a gaiola que seu pai fez para esse Pássaro Azul. As duas crianças ficam muito felizes e abraçam seus pais. Depois, Mitio vai até a casa de Ângela, aquela que ele negou o pássaro, e leva seu pássaro para dá-lo a ela. Só que ela, milagrosamente, se encontra de pé. Olha, só vai acontecendo coisa boa. Mudou a cabeça dela, foi mudando tudo.
E a doente, que acabou a doença, embora muito contente, pega o pássaro e ela deixa fugir o pássaro, sem querer. Ele voa livremente. Mitchell diz a Ângela que não fique triste, não, pois ela sabe onde encontrar o pássaro azul quando quiser e volta para casa. Tilo volta a ser cachorro, Tilete aparece viva como gata, e levando uma corrida daquele do Tilo, onde todos riem. Né? O filme termina com Mitchell recebendo a lição inesquecível do filme Pássaro Azul. Ao falar para o espectador que agora sabemos onde procurar o pássaro azul, não é verdade? Pois ela parece saber que este buscando está em todas as partes, quer seja passado, presente ou futuro, e que basta alegrar-se que virão coisas alegres. Basta pensar agradecido que se comunica com Deus. Basta entender que para ser feliz é preciso fazer o seu próximo feliz. É isso que é a visão do filme. É um filme muito lindo. A Nilma está colocando aqui porque o pássaro tem que ser azul. Colocando a pergunta. Realmente eu falei até da questão da lenda, né? Eu comecei com o filme mostrando a lenda. Seria a mesma pergunta, né? Por que a lenda tem que ser um pássaro azul? Realmente eu não sei. Eu reporto, sim. Eu também questionei isso quando eu vi o filme, né? Mas eu reporto, sim, que azul é uma cor que leva a gente para o céu, entendeu? Assim, reporta... Não, reporta, sim, a cor do céu azul, né? Porque eu posso podia dizer verde, amarelo, laranja, vermelho e tal. Mas essa coisa, assim, de uma busca por uma coisa para o alto, entendeu? Para um plano espiritual, mas assim, ascendente, né? E não descendente. Pode ser isso mesmo. Eu acho que sim, eu acho que a cor me reportou isso. Olha que eu sou uma pessoa que nem gosto muito de azul, mas assim, tenho gostado mais até. É verdade, né? É verdade. Eu acho que está por aí. Mas é um filme muito profundo. O bom é assim, se as pessoas viram, assim, talvez esses comentários aqui, essa resenha, vamos chamar assim, façam com que as pessoas viu o filme, mas agora apreciem melhor o filme, né? E não é só isso. Acho que não é só uma questão de filme. O filme, ele tem a característica para a gente, assim, de representar, porque você vê, nós estamos envolvidos, o homem depende do seu pensamento? Depende. Bom, depois que ele pensa, aí se ele for coerente, ele vai para a palavra e depois ele vai para a ação. Não é isso? Se for incoerente, fica aquele negócio, ele pensa uma coisa, faz outra, é uma bagunça danada. Né? É mais ou menos isso que eu preparei aqui umas folhinhas para vocês. Não sei que hora, talvez eu faça amanhã. Eu escrevi esse nem conformismo, nem aversão. Eu falo sobre isso. Bom, já voltamos aí. Então, o filme, como qualquer coisa na vida, né? E o Missão fala que o paraíso é o mundo do belo. E os filmes se encontram no mundo do belo. Certo? Ou não, quer dizer. Tudo se encontra no mundo do belo quando for belo. Né? Então, os filmes têm que ser belos para ficar dentro do mundo do belo. Né? Então, quando os filmes são bons, por isso que Meixo Sama, o que é que Meixo Sama fazia? Ele mandava as pessoas que estavam trabalhando com ele e tal para assistir os filmes à noite. Chegava até quase que brigar com o cara que ele tinha que ver. O espírito da pessoa. Porque você pensa o seguinte, eu tenho feito algumas peças, né? Eu vou botar até peças para você de comédia aí. Nós fizemos, já está liberada, eu acho que depois eu boto para vocês tudo isso, para vocês tentarem rir com essas comédias. Eu sou muito chula, mas não tem importância. Bom, o negócio é que quando a gente faz peça, a gente vê quanta coisa envolvida em termos humanos. Muito. Eu escrevo. Tá, tudo bem. Mas eu escrevi uma vez e pensei, dizendo assim, bom, escrevi, acabou meu problema, já fiz o que eu tinha que fazer. Inclusive foi a peça que o Meixo Sama mandou, que disse que no século XXI teria um roteiro de filme que se passaria com ele no futuro. Né? Então eu fiz essa peça. E aí eu comecei a procurar pessoas para
para que essa peça fosse, não peça em termos de cinema, que eu fiz para roteiro de cinema, mas saber que ninguém tem dinheiro para isso. Então a gente tentou fazer uma leitura dramatizada, talvez um teatro no início, mas virou uma leitura dramatizada porque teatro já envolve mais coisa, inclusive decoreba, memória, que isso aí é muito difícil ter. Uma leitura dramatizada, você tenta interpretar, mas você lendo, tá certo? Mas, de repente, tinha uma pessoa que estava encarregada de ver quem seriam os artistas e tal, mas acabou... Sabe como é que são as pessoas, né? Não tem aquela sinceridade, então... Não pela parte do cara que estava fazendo, não, pelo que queriam representar tal. Então, demora, não tem compromisso, não tem pontualidade, aquelas coisas todas. Chateou, o cara se mandou. Veio o outro, chateou, o cara se mandou também. Então, de repente, eu peguei o abacaxi todo. Quando eu peguei o abacaxi todo, é um conjunto que eu vi. Ó, eu fiquei preocupado com a preparação dos personagens, fiquei preocupado com o cenário, fiquei preocupado com... Tem mais coisas que eu já esqueci, a parte de maquiar as pessoas, vestuário. Olha quanta coisa você fica preocupado. Coisas que, a música, um monte de coisa você fica preocupado. E as pessoas que você fica preocupado e tenta arrumar. E são essas pessoas também fazem parte do conjunto. Pessoas que são maquiadoras, pessoas que fizeram vestuário, pessoas que interpretaram. Esse conjunto todo, você vê quanto pensamento, quantas palavras e quantas ações foram envolvidas nisso. É um monte de coisa. Agora você pensa num filme, ainda é muito mais. E o custo é 1000 vezes, não sei quantas vezes, mais alto do que isso. Entendeu? Então você vê que, ao fazer isso, esse agrupamento de humanos, ao fazer isso, né, faz com que faz assim uma força espiritual, uma forma de pensamento, chamada forma de pensamento, importante para fazer com que as pessoas se emocionem, vibram, aspirem uma coisa dentro da peça, ou que seja, aspirem aquilo que ele viu, entendeu? Por exemplo, nesse filme, que seria assim, a tônica, que seria a busca pela felicidade, o que acontece, cara? A pessoa está dizendo, está dando está jogando, através desse filme, ou um livro, ou o que seja, né? Está jogando o quê? Olha, para você ficar atento. Se você está se sentindo infeliz, está sentindo isso, então você tem que ver o seguinte, será que você não está muito lamuriento? Será que você hein? Não, termina porque as pessoas estão falando, eu quero dizer o que as pessoas estão falando. Vamos embora, eu interrompo aqui. O Rodrigo Maia, que está assistindo, falou, talvez uma referência ao céu, pensei o mesmo, aquela cor. A Jussara colocou, a frequência da cor azul está próxima ao equilíbrio, isonomia. Entendeu? É uma razão porque o do pássaro azul, né, que a Nilma colocou. Aí a Nilma colocou que retrata o mundo espiritual e uma grande aprendizagem de vida. O Flávio colocou, existe a crença de que a felicidade é uma eterna busca por algo que está no mundo exterior, mas, na verdade, ela encontra-se dentro de cada um de nós. E colocou assim, como era bonita e talentosa Shirley Temple. Talentosa. Talentosa. Foi o Flávio. Ô, Flávio, você fez uma coisa boa, hein, cara? A gente precisa conversar sobre isso. Agora a Ana também fez. Fez o quê? Não, tá. Agora deixa eu só colocar duas questões em relação ao filme, que foram questões assim que eu reparei. Você me corrija aí na medida do possível se eu estiver vendo errado. Quando eles vão no passado, eles fazem aquela visita aos avós, e os avós dizem, né, que as lembranças, porque a avó até meio que deu uma reclamadinha assim com a menina, dizendo assim, não, a última vez que você lembrou da gente foi na Páscoa, né? E já era época de Natal. Então, eles não tinham aquela lembrança da Páscoa até o Natal, vai um tempo de ano, né? E eu acho interessante, assim, que a messiânica, ela tem um cuidado com os antepassados, né, em termos das orações, né, depois do falecimento, né, naquela constância de dias, depois vira mês, depois vira anos, né, que vai fazendo essa referência.
E a gente faz a oração, quem tem o Itamaiá, né, todo dia em casa e tal. Então, isso é uma coisa assim que alimenta. E alimenta de uma forma assim, eu acho que é um pouco diferente do que o filme colocou. Porque a avó estava reclamando assim, né? Que ela não lembrava, da Páscoa até o Natal. E eu acho que na medida que você faz a oração pela pessoa que já foi, aquela oração alimenta, porque lá no mundo espiritual as coisas acontecem numa velocidade diferente do que aqui, né? A leitura da gente em relação ao mundo espiritual diz isso. Então, eu acho que assim, uma lembrança deve alimentá-los bastante tempo, entendeu? Você vê, na messiânica, depois de um determinado tempo, a gente também não pode estar fazendo culto sempre, porque gera um apego, né? O espírito tem que continuar o trabalho dele no mundo espiritual. Mas é cuidado essa coisa das orações. E aí é que eu queria, assim, colocar que não é só na messiânica, porque eu já ouvi de um padre católico, né, que era um monge lá do Mosteiro de São Bento, uma vez assim, que a gente deve pedir a missa pelo espírito da pessoa que foi, pela pessoa que foi, mas nem precisa assistir a missa. É como que ele estivesse dizendo assim, que o fato de você estar assistindo a missa, você está com apego em relação àquele espírito, entendeu? Então você pede a missa, pede a intenção àquela pessoa, o ato de você fazer isso, você já reportou a lembrança, né, da pessoa. Eu posso falar umas coisas aqui? E depois eu quero falar da etapa da floresta. Olha, nós estamos entrando na seara do belo. Quando eu botei assim, pensamento, palavras e ações, você pode se perguntar o seguinte: quais são o belo, onde está o belo no pensamento? Onde está o belo nas palavras? Onde está o belo nas ações? Né? Então, por exemplo, ainda há pouco você citou as orações, isso são os belos nas palavras. Tanto é que você, quando você faz a oração Anátis no Rito, aquela sonoridade, né? Aquelas coisas, elas vão, porque não vai simplesmente, vai o espírito da palavra. Deixa eu só completar aqui que a Jussara está colocando. Ó, o chakra azul é correspondido à laringe, nossa fala, o peso das palavras materializadas. Então, são tudo... Eu tinha coisa para falar dessa cor aí, mas vamos voltar para ele. Então, o belo nas ações, tanto é que você vê. Como é que a gente ajuda a elevar os antepassados? Pelas orações, pelas palavras. Pela prática de boas ações. E pela prática das boas ações, que vai até ele pelo lado espiritual. Né? Mas vamos esquecer, eu vou até falar o seguinte: esquece um pouquinho do antepassado. Essa experiência que eu tenho com a minha mãe no asilo, né? Uma das coisas que ela mais considera são as pessoas que as visitam, que a visitam. É o tempo todo isso, cara. Ela lembra da pessoa com mais facilidade. Ela tem uma hora que ela diz assim: eu não sei porque eu mereço. Ela coloca essa questão: eu não sei porque eu mereço que essas pessoas, algumas ela vê assim, venham de tão longe para me ver. Às vezes eu brinco com ela: eu também acho que você não merece muito não, mas as pessoas vêm. Ela fica rindo, entendeu? Então você vê, isso eu estou falando do belo nas ações, o belo nas palavras e o belo no pensamento. Essa questão que a gente pensa, porque quando a gente pensa que é negócio tudo escondido, né? A gente não manifestei nada, né? Mas aquilo tem uma força danada. Se você pensar para uma pessoa positivamente, isso tem uma força danada. Então, assim, voltando à questão, eu estou falando do filme, né? Como todos os sábados eu vou falar na literatura. É outra coisa também, não tem jeito. O Flávio colocou assim, ó: mas a oração e a lembrança aos antepassados fez com que os avós acordassem. É como se eles sempre necessitassem de oração, o que é muito oportuno para a data que se aproxima. A data que se aproxima, que é o culto aos antepassados agora da gente. Né? O Flávio está realçando assim, a questão messiânica, né? É isso. Porque é claro que o camarada lá, a vida dele, o autor não era messiânico e tal.
Então, muitas coisas que a gente já está apontando aqui, a gente vê que a messiânica está muito Tem mais cuidado, evoluída, né? mais cuidado com as coisas. Cuida né? mais disso. Cuida mais Dos dos antepassados, antepassados, dessas coisas assim, né? Bom, mas no fundo, a gente vai trabalhar, estou deixando bem claro para as pessoas, por que que eu escolhi a literatura e escolhi o cinema. Porque eu escolhi trabalhar com os espíritos das palavras. Quer dizer, eu vou falar, vou botar para vocês lerem as palavras, tá certo? Mas qual é o meu papel aqui? Procurar o espírito das palavras daquilo ali. Por isso que eu estou procurando os melhores livros para oferecer, que pode fazer com que você, lendo aquilo, você atinja no seu espírito um crescimento. Pretendo fazer com o cinema a mesma coisa. É porque o filme toca até O cinema a lida alma, com né? o visual de uma arte, né? porque o outro também lida com o visual, mas é um visual que apresenta muito mais faceta além das letras, né? Mas o filme, eu não sei, eu acho que o filme, claro que a literatura é rica, mas o filme é rico porque ele envolve, assim, o que você falou, são muitas pessoas colocando um espírito ali, tem a música, né? Você está lendo um livro, então tem a música, Posso né? falar uma coisa? Eu posso inverter o raciocínio, mas é difícil, porque, olha só, o cinema, ele atrai mais porque é mais materialista. Olha só. É mesmo. Porque, olha só, pensamento, palavras e ações. Tá certo? Você vê que realmente as palavras têm uma força danada, mas só que tem que só para pessoas mais elevadas que pode chegar a esse nível, né, de compreender as coisas. Porque você vê, no mundo da literatura, o cara imagina muito mais coisas. O cinema não, o cinema materializa a coisa. Né? Bom, deixa eu falar só a questão da floresta, né? É assim, o pai era lenhador, então ele cortava muitas árvores, derrubava muitas árvores, porque naquela época precisava de lenha para... precisava de lenha para cozinhar, lenha para aquecimento, né? Essas coisas. E o mestre Sama diz que essa questão, as árvores têm espírito e que cada árvore que você corta, você tem que pedir uma permissão, né, e tal. Exatamente. Então, eu acho que naquela hora que a floresta, alimentada pela gata, resolve se rebelar contra as crianças, contra o caminho que a gata joga, né? Olha, o pai delas era lenhador, não sei o quê, ela vamos dizer assim, exorta, né, a ira das árvores em relação à figura daquele lenhador que talvez não tivesse essa questão dessa espiritualidade desenvolvida para pedir permissão no corte das árvores e tal. Isso é interessante a gente saber, que até quando você for, vamos dizer assim, já aconteceu comigo aqui no prédio, né? Tinha um buganvília que não dava flor. Aí, só que a gente plantou umas pessoas plantaram um buganvília que não dava flor e a gente queria cortar um buganvília, mas eu sabia disso. Aí eu falei para o buganvília, vou te dar mais uma chance, vê se você flore. Coitado, ele tentou, se esforçou, deu mais uma flor, uma época deu uma florzinha melhor e tal, mas depois só folha, folha, folha. E aí a gente meio que disse assim, olha, a gente vai ter que trocar você por um outro que dê flor e tal, meio que pedir assim uma permissão, trocamos e o outro está agora plantado e florindo, então, né? Tá ficando bonito. Bom, enfim, é isso que eu acho que é assim, para as pessoas terem essa ideia de que mesmo a natureza, na medida que você for cortar, você for jogar fora, não sei o quê, tem que haver a própria Marina, que foi professora de Ikebana, a minha professora de Ikebana, que já é falecida há muitos anos, ela, quando a gente terminava a aula, que ia jogar alguma coisa fora, não sei o quê, de tal de folha, de flor, não sei, ela dizia assim, obrigado pela missão, você já cumpriu sua missão, ela meio que conversava com aquele que ia ser descartado, agradecendo, entendeu? Então, acho que é bonito essa visão messiânica, né? Eu acho muito bonito. Olha, o Flávio falou aqui e a Jussara também falou. O conjunto da obra assim, é muito importante, mas eu queria destacar qual é a finalidade disso tudo. Vocês saberiam dizer qual é a finalidade disso tudo? Dessa atividade que nós vamos fazer sábado e domingo com literatura e cinema? Não, eu tenho uma ideia. Pode falar a ideia. Eu quero botar isso bem claro para todo mundo ficar consciente do que eu estou querendo fazer. Quer dizer? Eu acho que você quer mergulhar a gente
assim, no que há de melhor dentro do que você pode oferecer para a gente, o que você já está fazendo assim, uma seleção de tantas coisas que você leu, de tantas coisas que você assistiu, para contribuir para a nossa elevação espiritual e para que a gente possa ser verdadeiro mamerito na obra de Meixo Sama. Só que você esqueceu de falar do instrumento, olha só. Quais são as colunas de salvação? Jorei, agricultura natural e o belo. E o belo é o que permite a maior elevação espiritual. Exatamente. Eu acho que assim, cada livro que você nos ensinar a ver, a ler, de forma diferente, pegando a essência. E o Pássaro, por exemplo, esse filme, é riquíssimo para uma professora passar numa escola e conversar com seus alunos. E aí a professora, assistindo esse debate, assistindo isso que a gente está fazendo, ela pode se instrumentalizar para, quando for debater com os alunos, estar muito melhor preparada para o debate. Eu estou tentando, porque isso para mim me perseguiu muitos anos. Eu falava para as pessoas, mas sabia que não estava sendo entendido. Olha só. Por que eu sempre disse, sempre falei, desde em 1989, eu comecei, 91, que você entrou na Messiânia. Então foi 1998, 97, por aí. Eu comecei a querer fazer o quê? Se vocês veem um filme que eu construí, esses 3 filmes sobre a história da arte do belo, não era a história da arte do belo, era outro nome, não sei. E até eu fiz uma vez, eu levei sobre o mesmo tema, eu mostrei 2 pintores trabalhando sobre o mesmo tema, entendeu? Eu comecei a mostrar a diferença entre eles e tal. Então eu comecei a querer ser um ministro pelo belo. Quer dizer, porque você pode ser querer levar os outros para a salvação através do Jorei, tudo bem. Você pode ser um cara que fique pela agricultura natural, tudo bem. Mas o que falta para nós, o que falta é pelo belo. Falta, porque não é só flor, não é só ikebana, sanguete. O belo, tudo é que parece o mundo do belo. Tudo é belo. O belo é o que mais eleva espiritualmente, mais rápido as pessoas, entendeu? Não é questão de sofrimento. A pessoa, às vezes, chega a entendimento de algumas coisas por ver, assistir, ouvir, entendeu? A pessoa, então, se eleva espiritualmente, chega a chorar. Quantos filmes a pessoa chora diante do filme? A emoção toma conta da pessoa, ou seja, o sentimento se eleva, entendeu? Você vê o que é o belo? É a manifestação da verdade e bem expressa pelo sentimento. É isso. Quer dizer, então, a gente está tentando oferecer para as pessoas, assim, esse fim de semana, sábado, domingo, literatura, palavras e cinema. Ação. Sabe por quê, meu amigo? Porque eu não posso ainda fazer, porque eu não tenho condições, talvez os outros também não tenham, da gente fazer a coisa pelo pensamento. Se a pessoa só estou aqui, ó, tem que fazer até barulho para você entender o que eu estou pensando, entendeu? Aí você captando de lá. Todo mundo se levando através do pensamento, a gente não pode fazer isso. A gente não tem essa capacidade. Não tem essa capacidade ainda. Então vai pela palavra, pela ação, vai pela literatura e vai pelo cinema. 2 pilares fortes. Eu tô tentando pegar as coisas melhores que eu conheci durante a minha vida. Né? São milhares de filmes que eu assisti, milhares de livros que eu li, entendeu? Eu ofereci os melhores que eu consegui. Quantas porcarias eu li. Tem 2 comentários ainda. A Jussara, fala assim, nosso Messias, nos seus ensinamentos, alerta-nos à leitura dos ensinamentos para absorvermos a vibração da escrita e seus autores, como uma obra de arte. O que você falou, a força da palavra, né? A vibração. E o Flávio colocou, no trecho em que as crianças são chamadas a reencarnar, como Meixo Sama, nos seus ensinamentos, aborda essa questão da reencarnação? Bom, a reencarnação para Meixo Sama depende, varia muito. Por exemplo, tem pessoas
que vão tentar purgar muita coisa que tem aqui. Aí o mundo vira dependendo, o mundo está mais nessa característica de. Tanto é que está o plano intermediário, né? O plano intermediário do mundo espiritual não está o planeta Terra. Não está nem superior nem no inferior, né? Está ali naquele plano. Então muita gente vem para purgar, vem para limpar o karma, né? Para tentar, limpando o karma, aumenta a possibilidade de crescer o nível espiritual. Então, muita gente, a gente vê as crianças, às vezes, diz, coitada, a criança está assim, assada. Está nada, ela está purgando, entendeu? Ela é um espírito, antes de ser criança ou não, ela é um espírito. É um espírito que produziu muitas máculas e veio resgatar aquilo tudo. Quer dizer, depende das pessoas. Me chama ver a reencarnação, a meu ver, assim, como uma etapa dentro da evolução. Quer dizer, ver isso aqui é uma escola que você vem... Porque quando eles deram a alma para você, aquela alma é uma centelha divina, ela não tem pureza nenhuma. Só que ela não tem pureza, mas também não tem sabedoria. Então ela vem para reencarnar na Terra, se suja um pouco, se macula, mas o importante é ser a sabedoria, ela está obtendo sabedoria, amor, força dentro desse processo. Se ela estiver fazendo isso, depois ela tenta dar uma limpada nisso, vai fazendo aquele jogo de besteira que faz e positivo que faz, vai tentando não fazer nunca isso, né? O negativo ficar maior, aí fica problemático. Então essa é a reencarnação, para ser esse processo. Agora, quando a pessoa realmente não precisar mais, tal, né, já se elevou muito, e quando vem o espírito elevado, Deus se materializou em Kunito Kono Tati no Mikoto, então quando vem na Terra, não vem nem como mensageiro, ele vem como ele mesmo se materializando. Agora, muitos mensageiros são enviados, são espíritos de alta luz, vêm para ajudar as pessoas, né, a dar caminhos. Quantos deram caminhos para a gente aqui? Os grandes conhecidos nossos, quem que é? Sakyamuni, o Buda, né? Um que ficou muito obscuro, o pessoal não viu, era o próprio Kanon, o próprio Kunito Kono Tati no Mikoto, nem se vê. Até hoje está difícil o pessoal enxergar ele. Né? Depois veio o Cristo, né? E o Kanon, que eu já falei, quer dizer, e veio o Maomé. Mas não estou dizendo que não estão no mesmo nível. Essa que é importante notar. Cada um veio para cumprir uma missão e aí formaram grandes religiões. Né? E tem algumas que foram grandes e depois foram deixando de ser. Quer dizer, mas cumpriu a missão dele naquela época, de levar. Tanto é que o budismo foi enorme. Na era da noite era o budismo. Na era da noite era o budismo. Agora, depois começou a vir na própria era da noite, mais tarde, que começou a entrar o cristianismo. Né? Foi ficando mais forte e tal. Hoje você vê também tem as transições aí que não quero falar muito, mas seria falar do islamismo. É outro problema aí de outra hora. Né? Não sei se você respondia as questões. A Jussara colocou que até hoje corta os talos, flores bem pequenos, para poder ser melhor reciclados e os acondicionos separados dos mais lixos, respeitando a essência da planta. Aprendizado da gurua Marina Barreiro, que é a professora de Ikebana que eu me referi. Olha, pessoal, é uma coisa que eu não queria comentar, mas... Assim, Buda reencarnou mais de 400 vezes para chegar no patamar que está, a Jussara falou. Você vê, olha, eu uso cor azul, gosto da cor azul, mas eu tenho consciência de algumas coisas. Né? Tenho consciência dessas coisas. Você pode ver as cores de duas maneiras. Uma em termo artístico, né? E outra mais... Outra, eu vou falar assim, a coisa mais espiritual, entendeu? Então você sabe que as cores mais frias estão mais próximas do... Entendeu? Da parte de baixo. Da parte de baixo. Então o azul não é uma cor tão nobre assim. Isso não quer dizer, porque nós temos o mar, nós temos o céu, nós temos essas coisas todas. Né? Mas aí, quanto mais próxima, elevado, for uma cor de mais luz, mais calor, entendeu?
Aí você tem uma... Eu acho que na visão mais simplista da gente, a gente pensa assim, vermelho está relacionado com uma cor mais de inferno, e azul está relacionado com uma cor mais espiritualizada, né? E é exatamente o contrário, né? Porque vermelho é uma cor mais forte em termos de luz, de vibração. Eu estou errada, não? É errado. Ué, mas acabou de dizer que azul era frio e está lá para baixo, então o que está para cima? Que cor? Eu sei que o violeta violeta. O violeta é a mistura do azul com o vermelho. São misturas. Tá. Verdade. O laranja, por exemplo, está mais para cima ou mais para baixo? Está aqui controlando uma opção de coisa. Por isso que aqueles caras botam aquela veste laranja lá no Nepal. Ah, tá, os budistas lá. Mas é porque aí é outra palestra, outra coisa, porque você tem que trabalhar entre o infravermelho, né, e o... Qual outra? Lá de cima, infravermelho e ultravioleta. Tá certo? Você vê a palavra... A gente já falou uma vez isso no Bíblia do século XXI, né? Que a gente esquece. Infravermelho está para cá. Ultravioleta, tanto é que a violeta é a cor da cura, né? Tem a opção de cor. O vermelho, então, o Rodrigo Maia está dizendo, o vermelho também é cor fria. Olha, mais uma palestra, ministro. Você não vai... Bom, isso é bom que suscita muita coisa e tal, mas a gente tem que dar um termo na coisa, né? Acho que hoje já foi. Ainda mais que tem jogo de Fluminense. Tem jogo Fluminense, já estou interrompendo, cara. Deixa eu sofrer, cara. Bom, foi muito bom, foi ótimo. Foi ótimo. Então tá bom. Interessante a gente poder servir. Agora, eu quero dizer para vocês que eu já deixei aí no Facebook a lista lá para vocês pegarem e começar a botar os filmes que vocês querem ver. Eu estou começando pelos princípios, né? Mas eu vou botar as 18 áreas, vou botar lá. Começar porque se eu botar assim é muita coisa, são, sei lá, quase 1000, aí não dá tempo para a pessoa nem escolher, entendeu? Então eu botei uma que tem um certo número lá, e aí a pessoa escolhe, ali vê, vai vendo e tal. Agora, eu estou com isso aqui preparado, que eu fiz hoje, é o nem conformismo, nem aversão. É mais uma formação de opinião e eu estou querendo dar uma encerrada nisso, que eu estou vendo que, a menos que eu comece a ter muito público para isso, mas, só falando rapidinho, é o seguinte, o que abunda, né, nos noticiários é crime, é política, não é isso? Você abre o jornal, vê o SUOL aí, que você vai ver somente essas coisas. Então, quer dizer que eu não posso, eu vou ficar só falando disso aí, o tempo todo. Só como eu já escrevi muito sobre isso, então eu só fico me repetindo. Eu não quero me repetir. Então eu prefiro dizer para você, vou indicar, olha, vai lá no meu site, eu estou cheio, eu tenho um monte de livros sobre política, tudo isso que eu fiz, um monte de livros sobre, um monte de formação de opinião, eu já estou cheio também. Você vê, em setembro eu tive que interromper, que era para fazer para o ano inteiro, porque já está um livro enorme, entendeu? E sobre política é muita coisa. Então, eu quero falar sobre isso, acho que eu vou deixar para amanhã, né? Nem conformismo, nem aversão. E amanhã nós temos também a Bíblia do século XXI, que a gente está fazendo a introdução, né? Nós vamos falar, já fizemos sobre a Bíblia do século I, agora nós vamos fazer a Bíblia do século XXI, sobre a introdução, e depois vamos fazer o curso da Bíblia do século XXI. E aí começa Deus, mundo, homem, entendeu? Então, talvez esse nem conformismo, nem aversão, eu faça aí por volta de, sei lá, 15, 16 horas, talvez 4 horas da tarde, por aí. E depois, às 7, eu faço a Bíblia. Tá bom? Isso aqui é pertinho, é pouca coisa, só fiz umas 3 folhas. Tá? Na quinta-feira, eu vou fazer aquilo que a Ana pediu, hein? Lembra? Você pediu? As raças. As raças. A raça japonesa, né? É. E o que tem a ver com a história da Igreja Messiânica Mundial do Brasil? A Grande Mundial no Brasil? Não. Ó, a Jussara colocou gratidão sempre. Foi uma transmissão azul. Entre aspas. Mandei um coraçãozinho azul para ela. Não sei se você respondeu ao Flávio. Respondi, antes que se chamaram reencarnar, como isso não se denominou questão de reencarnação. Tem um monte de coisa aí. Isso aí é outra palestra. Outra palestra. Tá bom. Bom final de domingo.